Graça e paz a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Me chamo Leonardo Haas e vou explanar, tá? Vamos definir o conceito da palavra sinomia, tá bom? Tem a ver com a minha última postagem no Facebook. Eu postei um texto e agora estou trazendo o vídeo, tá bom? Para que muitos possam melhor compreender, tá bom? Então a palavra sinomia tem a ver, tá, com a negociação, com o tráfico, com a máfia, que é vender, barganhar, negociar coisas referente ao reino de Deus, tá? Nós vamos ver na história da Bíblia, tá? Em Atos, do capítulo 8, do versículo 14 em diante, que ocorreu uma sinomia, tá? Que foi uma ambição, que foi uma má inclinação aqui do personagem, o mago Simão. O mago Simão, ele foi evangelizado por Filipe, em Samaria, tá? E ele chegou a ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, ele era um cristão recém-convertido, tá? E antes disso ele ainda era mago, ele praticava feitiçaria, né? A macumba da época ali, né? Vamos lá. O que vai acontecer? Nós vamos ver que no capítulo 8 de Atos, né, do versículo 14 em diante, Pedro e João foram enviados até Samaria para completar a obra, tá? Por imposição de mãos, outorgar a presença do Espírito Santo nas vidas de todo aquele que crer, né, e for batizado agora, não somente por epistrefo, tá? Não somente por estereótipo. Tá? O epistrefo é a conversão no sentido literal, físico. Tá? A metanoia é a conversão no sentido espiritual, da mente, da alma, da psique, do espírito. Tá? Então nós vamos ver que quando eles foram, Pedro e João, para Samaria, eles oraram para que as pessoas pudessem vir a receber o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo não tinha ainda descido sobre eles, não havia uma evidência sobrenatural, não havia uma evidência espiritual ainda, tá? Referente à questão de dons, frutos, tá bom? Apenas foram batizados nas águas. Então, quando Pedro e João, por imposição de mãos, oravam, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Nós vamos ver que no versículo 18, vendo, porém, Simão, o mago, o recém-convertido ao cristianismo, pelo fato dos apóstolos, por imposição de mãos, orando, e as pessoas estavam sendo outorgadas com o Espírito Santo, ele, o Simão, o mago, o recém-convertido, ofereceu dinheiro para eles. Ele propôs, ele fez uma proposta ali indecente, tá? E ele disse assim: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos também receba o Espírito Santo. Né? Então aqui nós temos um exemplo de uma barganha, de um tráfico das coisas espirituais de Deus, tá bom? Seja por bênção, seja por dom, seja por qualquer tipo de aquisição, é uma ambição negativa de ofertar e querer algo em troca, tá bom? Acerca de uma graça, de um favor imerecido que é proveniente da parte de Deus, Pai Todo-Poderoso, tá bom? Então no versículo 20 nós vamos ver que Pedro, ele ainda com a sua autoridade apostólica e revestido da presença do Espírito Santo, ele ainda veio aconselhar, advertir, né? Ele explicou que o dinheiro serviria apenas para a própria perdição desse tal Simão, que quis comprar o dom, uma chamada, né? O poder, tá? Porque na concepção do Simão, ele era conhecido como alguém poderoso espiritualmente, e ele percebeu que era diferenciado, que haveria maior notoriedade recebendo
esse poder advindo do Espírito Santo, tá? Então por isso que ele quis negociar com os apóstolos. Então o apóstolo vai explicar que a intenção de adquirir por meio do dinheiro era uma perdição, tá? Não tinha como ele adquirir esse dom de Deus, tá bom? Aí ele falou que no versículo 21, ele explicou para o mago: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele ainda veio a dizer para se arrepender e que se Deus tivesse misericórdia e viesse a perdoar por essa infração, por essa transgressão, por essa sujeira espiritual, né, que se fosse da vontade de Deus, Deus iria perdoar ele e continuar a sua caminhada, né? Viraram as costas e ficou por isso mesmo, tá bom? Nós vamos ver que no versículo 24, Simão ainda vai pedir, ele vai rogar para que nada do que disseste, do que o apóstolo João e Pedro disse ali, né, sobre acerca da condenação do julgamento de Deus devido a essa infração, né, essa transgressão de querer barganhar, comprar, negociar algo sagrado, celestial, né? Ele ainda pediu que não viesse nada de ruim sobre ele, né? Mas Pedro vai dizer que se fosse da vontade de Deus, né, Deus ia perdoar ou não, tá bom? Nós vamos ter também respaldo na história acerca da Igreja Católica, né? A Igreja Romana, tá? Nós vamos ter também sinomia também, tá? Que também foi proveniente, ocasionou também um dos motivos da Reforma Protestante, tá? Porque havia indulgências, havia penitências, tá? Abusos de autoridade eclesiástica, vamos assim dizer, tá? Que não passava de sinomia, que é um comércio, um tráfico, tá bom? Das coisas sagradas, das coisas celestiais de Deus Pai Criador, tá bom? Então esse também foi um dos motivos da Reforma Protestante, tá bom? Então nós vamos ver aqui que muitos, né, por mais que vão na igreja, por mais que foram batizados, ainda precisam nascer do Espírito, ainda tem muito o que aprender referente à palavra de Deus, para que tenha discernimento, para que tenha um filtro para saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é mal, tá bom? Referente à vontade de Deus, né? Porque muitos têm servido a homens, né? E muitos têm dado crédito a homens, né? A preceitos, a estatutos, a doutrinas de homens, filosofias de homens, né? A palavra de Deus vai dizer, porque as pessoas têm coceira, comichão nos ouvidos, de ouvir aquilo que melhor lhe agrada, tá bom? E os cães gulosos, tá? Os falsos profetas, os falsos cristos, os espíritos enganadores se aproveitam dessas presas fáceis, né? Dessas pessoas que não estudam a palavra de Deus, das pessoas que não são zelosas, que têm preguiça, tá bom? De estudar a palavra de Deus. Então, você que está vendo esse vídeo, busque compreender o intuito dessa postagem, tá bom? Compreender o termo, o conceito, a definição da palavra sinomia, porque é uma verdade prática, é algo que está na Bíblia e que devemos ter como uma verdade prática para os dias atuais, porque a Bíblia vai nos dizer que estamos a caminho de uma grande apostasia, de um grande governo, do anti-Messias que se opõe a tudo e todos que prestam culto ao Messias Salvador e ao Pai Criador, tá bom? Então por isso é necessário estar revestido da armadura de Deus e o principal que é a palavra de Deus, a espada, para ser obreiro aprovado por Deus e não obreiro aprovado por homens, né, que servem a homens, tá bom? Então que você não possa mais ser enganado, tá? Que você possa realmente ter inclinações e motivações no seu coração, tá? Acautelando-vos, tá? Referente às campanhas, referente a esses profetas de live, referente a essas pessoas que atrás de um púlpito na igreja fica fazendo malabarismo, fica fazendo macaquice, fica querendo ser diferenciado, entre aspas, tá bom? Querendo estereotipizar, ter um estereótipo, né, externo de poder, tá bom? Porque nós vamos ver que o mago Simão, ele queria mais poder, ele queria ser diferenciado para lucrar mais, tá bom? E usando a palavra de Deus,
né, usando algo sagrado, algo celestial da parte de Deus, tá bom? Então não é diferente nos dias atuais, então por isso nós temos autonomia, nós temos autoridade e amparo das Escrituras para falar acerca de todas essas informações contidas nesse vídeo, ok? Graça e paz seja com todos e até o próximo vídeo.